Olá, mais um tema para a nossa reflexão que se encontra em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, primeira parte do versículo diz assim: mas o exercício corporal para pouco é proveitoso. Paulo está falando nesse versículo, nesse capítulo, fidelidade, diligência ministerial e outros temas que ele aborda. Mas de maneira nenhuma ele está fazendo oposição a qualquer atividade física. Não é esse o objetivo do apóstolo. Provavelmente alguma situação estava se manifestando na igreja naquele momento, estava trazendo alguma inquietação, alguma distorção doutrinária ou algum comportamento que estava tomando forma de maneira errada. Hoje nós devemos também atentar, tomar esses exemplos, porque hoje o apelo do mundo, o apelo da vaidade, com justificativa para outras finalidades, às vezes tem uma ressonância maior do que o próprio ensinamento da palavra de Deus. Hoje nós sabemos que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Devemos cuidar do nosso corpo, devemos cuidar da nossa saúde mental, mas nós não podemos jamais transformar isso num objetivo maior. Nosso corpo precisa de cuidado e alimento. Nosso espírito precisa de cuidado e vigilância e santificação. Nós temos duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. Quando uma natureza se sobrepõe à outra, naturalmente alguém terá vantagem. Por isso que quanto mais nós alimentarmos o nosso espírito, a nossa alma, com as coisas de Deus, do céu, da palavra, nós vamos ter melhor rendimento. Nós vamos experimentar o que Paulo escreveu na palavra em Romanos 12, versículo 2 e 3, que diz: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fazer exercício é indicado, recomendado, sempre com orientação médica e aplicado com profissionais qualificados. Isso ajuda em tratamentos, isso ajuda em recuperação de saúde e tem aplicabilidade em diversas áreas. Porém, Paulo não estava abordando esse tema. Hoje nós podemos tirar daí um problema. Hoje nós vemos dentro da igreja verdadeiras distorções. Às vezes o momento da palavra se torna menor, o tempo e o tamanho da exposição da palavra às vezes fica menor, mas se traz para dentro da igreja muito movimento, muita coreografia, muita dança, muita coisa que os próprios crentes eles começam a tornar aquilo como normal. Em vez de ser um culto a Deus, passa a ser um ritual ao corpo, um ritual à sua própria satisfação. A igreja, irmãos, é um lugar de reverência, de adoração, de aprendizado, de crescimento espiritual. A igreja, os louvores devem ser santos, sacros, composto com as melodias que estão dentro do nosso padrão doutrinário. As mensagens elas têm que estar de acordo com a nossa doutrina também. Isso forma um conjunto, isso traz para dentro da igreja segurança para tantos os que ensinam como os que recebem esse ensinamento. Assistimos hoje de uma maneira preocupante muitos lugares louvores que estão extraídos parte de textos e temas do passado, do Antigo Testamento, e ali se constrói louvores muito ritmados, louvores à base de tambores, à base de sanfonas, instrumentos mais ritmados, e aquilo ali acaba trazendo uma alegria para aquele lugar e tira o foco, tira o centro da igreja. O foco da igreja, o objetivo é adorar o Senhor. Me preocupo muito quando eu vejo e assisto pela internet louvores que as pessoas começam a dançar. Um vai dançando de maneira frenética, vai empolgando e o outro. Daqui a pouco a igreja toda está em movimento. Todos estão, seja qual for o movimento, seja movimentos que alguém possa denominar como movimentos espirituais, movimentos proféticos, movimentos coreográficos, melhor dizendo, tudo isso nós não vamos encontrar na Bíblia nenhum respaldo. Isso são experiências pessoais e humanas que vai se associando ao culto
a qual nós aprendemos há muitos anos com os nossos pais na fé. Tenho visto hoje movimentos, tenho visto hoje a descaracterização até da postura, da compostura de determinados obreiros. Ao se vestirem, o traje já está mudando, a linguagem já está mudando. O que está determinando agora dentro de um culto o que é o que não é avivamento é o grau de quantas pessoas rodam, giram, dançam, é o som e o rufo dos tambores, das baterias, das sanfonas. Devemos ficar preocupados porque Deus nos cobra e a defesa do Evangelho é compromisso nosso. Devemos defender o Evangelho que nos foi dado para ele ser pregado com garantia, com segurança. E essa defesa parte de cada um de nós que aprendemos. Nós já sentamos num banco da igreja para sermos discipulados, passamos pela primeira e segunda fase. Nós já sentamos e até hoje assistimos e pregamos e ouvimos a escola bíblica dominical, culto de doutrina. Temos no nosso país muitas referências de homens de Deus, sábios, doutores, que podem nos ensinar, que podem nos dar grandes exemplos de ensinamento da palavra. Então nós devemos ficar atentos para não importar para dentro do nosso culto ritmos afros, ritmos embolados, ritmos de músicas que são naturalmente cantadas e praticadas lá no mundo, fora do nosso convívio espiritual. Nós devemos ter bastante atenção para que a nossa igreja não se torne uma igreja com aquele grande apelo, mas perca na qualidade, porque o zelo das coisas de Deus nos consome. O zelo para a obra do Senhor, para fazer o que é certo, deve estar como prioridade em nossos corações. Portanto, eu trago esse ensinamento, o exercício corporal, para pouco proveitoso. Então, continue sim, sob recomendação médica, fazendo os exercícios que são agregadores para a sua saúde. Mas não tome por opção, se colocar na sua rotina, ficar indo para a academia para cultuar seu corpo, para cuidar do seu corpo demais, porque naquele lugar, possivelmente, se você terá contato, você visualizará e você terá ali pessoas que vão lhe estimular muito mais a cuidar somente da carne, mas esquecer do Espírito Santo. E quando a pessoa se esvazia das coisas espirituais, tenha certeza, alguém vai lhe procurar e vai lhe encher das coisas carnais. Ninguém fica vazio. Se enche do que é bom ou se enche do que é ruim. Por isso, traga, ensine, promova o zelo da casa do Senhor. Procure estimular os irmãos a dar mais espaço e mais tempo para as boas e excelentes pregações da palavra. Pastores, evangelistas, missionários e missionárias, se aperfeiçoe mais. O rebanho precisa de qualidade. O rebanho precisa de conteúdo. O rebanho precisa ouvir o céu por dentro através dos nossos lábios e do nosso entendimento. Nós não temos nenhum interesse em trazer para o nosso meio esse tipo de comportamento físico e corporal. Danças, movimentos são rituais que não compõem o culto a Deus, a qual nós aprendemos há mais de 100 anos na Assembleia de Deus, a qual nós fazemos parte. Então, trago essa palavra, trago essa reflexão para lhe despertar e lhe colocar como defesa da fé, e você continuar sendo um portador de boas novas, de novidade, mas que tenha compromisso com a palavra do Senhor. Por isso, receba essa palavra, também para mim serve como um diadema, receba como um diadema para a sua cabeça, como uma instrução para que você possa continuar servindo ao Senhor, sendo um modelo, um exemplo para o rebanho. Continue fazendo o que é certo. Aquilo que não está, aquilo que não conforma com a palavra de Deus, isso não pode permanecer no nosso meio. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pense bem, pense nisso.